Olá a todos e todas, como vocês estão passando, tudo bem? Bom, eu gostaria de convidar a todos vocês a estudarmos um pouco a respeito da diaconia, a lição de número 12 da nossa revista, que fala a respeito dos diáconos da igreja primitiva, que encontra-se aí no texto bíblico de Atos, capítulo 6, versos de 1 a 7. Eu sou Antônio Gregório, congrego na Igreja Metodista em Taguatinga Norte. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos na beleza da tua santidade. E queremos, ó Pai, neste momento, apresentar as nossas vidas, apresentar, ó Deus, os nossos irmãos que nos acompanham. Ó Pai, queremos pedir que o Senhor visite a cada um nesta manhã, neste dia. E em nome de Jesus, ó Pai, que estas vidas, ó Pai, sejam abençoadas, ó Pai, na meditação que nós iremos, ó Pai, fazer a respeito da diaconia. Muito obrigado, ó Deus, por cada irmão, cada irmã que irão nos acompanhar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 6, versos de 1 a 7. Diz assim as Sagradas Escrituras: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre este importante negócio. Aliás, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito primeiro desse texto bíblico. Percebe-se que o texto que nós lemos é a narrativa que Lucas faz à igreja, que havia muitos problemas. E esses problemas, de certa forma, eu divido em 2 problemas. O primeiro problema é que a igreja estava crescendo muito, que é um problema que eu considero bom. Quem dera se o problema da igreja fosse só por causa do crescimento. E o outro problema é que havia toda sorte de pecado entre as pessoas, no sentido de que algumas pessoas, elas discriminavam as outras, elas discriminavam as mulheres, sobretudo as mulheres que vinham de fora, as mulheres que falavam língua grega, por conta da dispersão dos judeus. Então, esse texto ele é bem claro, ele fala a respeito desses problemas, ele fala a respeito de como os apóstolos, de que modo eles utilizaram, como eles fizeram para resolver esses problemas que aconteceu na igreja naqueles dias. E a Bíblia é taxativa quando ela diz que eles se reuniram, e no versos 3 que nós lemos aí, está escrito: Escolhei, pois, irmão, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. É interessante nós entendermos que para você ter uma função dentro da igreja, não basta simplesmente você frequentar a igreja. É necessário que você tenha alguns requisitos exigidos por Deus. E quais são esses requisitos? Alguns deles é ser cheio do Espírito Santo
ter sabedoria, para que depois você seja constituído um líder, ou nesse caso aqui específico, um diácono ou uma diaconisa. E no capítulo 5 fica claro que foram escolhidos 7 homens, 7 pessoas, e dentre eles, o primeiro deles, ninguém mais, nada menos do que Estevão, um homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé. E eu gostaria agora de continuar aqui com os objetivos da nossa aula de hoje. O primeiro deles é apresentar o conceito de diaconia e identificar as características dos diáconos a partir da instituição da igreja primitiva. E destacar a importância de uma igreja que serve e que, diante dos problemas, se reúne para resolvê-los. Então, nós vamos nos debruçar nesses problemas, o conceito de diaconia e como resolver os problemas surgidos. Os primeiros capítulos do livro de Atos, eles nos mostram como a igreja crescia, que era um crescimento integral, não apenas em número de pessoas convertidas, mas também em ações que manifestavam o amor de Deus, como assistência a viúvas. Além de destacar o crescimento, o livro nos mostra também os conflitos oriundos disso e a igreja, e como a igreja ia se organizando para resolvê-los. Então, quais eram esses conflitos que existiam na igreja? Os conflitos eram, vamos voltar aqui à nossa leitura bíblica. Primeiro, crescimento. A igreja estava crescendo demais, isso era bom, mas como todo crescimento desordenado gera problema, não foi diferente nessa lição que nós fizemos na igreja primitiva. Nós vimos então que havia problemas, especificamente aqui, no início da leitura, nós vemos aqui que existiam, problema das mulheres helenistas, aquelas mulheres que vieram da dispersão. Todos vocês sabem que houve uma divisão no reino do norte e reino do sul. Então, algumas pessoas que foram para outra cidade, especificamente os samaritanos, eles aprenderam algumas línguas, no caso, o grego. E havia uma dificuldade também de comunicação entre esses irmãos que ficaram, para esses irmãos que foram, os persas. E esses irmãos, eles não se comunicavam direito, mesmo porque aqueles irmãos que ficaram, eles eram mais assim, de certa forma, protegidos pelos apóstolos. Isso gerou um descontentamento muito grande no meio do povo. Então, esses conflitos, não havia como resolvê-los se não fosse pela orientação do Espírito Santo de Deus. A instituição, a partir desse momento, desses problemas, que tiveram esses problemas, e que os apóstolos se reuniram para resolver esse problema, nomeando 7 pessoas, a primeira delas, Estevão, nós temos aí então início o diaconato na igreja, que é a instituição dos diáconos. Ela surge então o quê? Como resposta às necessidades sociais da comunidade. Pois esta é também uma responsabilidade da igreja. Olhar para a atuação dos primeiros diáconos nos inspira a renovar nosso compromisso com quem mais precisa. Então, a função do diaconato numa igreja é estar atento aos problemas e ajudar a resolver os problemas. Fundamento bíblico. Com o crescimento do número de seguidores e seguidoras de Cristo, aumentou também a resistência à mensagem. Nós vemos nos capítulos anteriores que os irmãos da igreja primitiva, eles pregavam a respeito do que Jesus fazia, eles pregavam a respeito da ressurreição, e existia um grupo de invejosos que eles não aceitavam a pregação dos apóstolos. Isso nós podemos ver em Atos, no capítulo 4, no verso 1 a 4, que diz assim: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se, ou seja, de inveja e reclamando-se muito,
de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. Então essas pessoas, elas não aceitavam a pregação do Evangelho, que dizia que Jesus havia ressuscitado e que Jesus iria ressuscitar a todos aqueles que nele crescem. Então existiu, a partir daí, esse foi um dos motivos que houve uma perseguição sobre a igreja primitiva. E graças a Deus, essa perseguição é que esses irmãos, muitos foram assassinados, outros foram presos, mas graças a essa perseguição a igreja começa a desenvolver de verdade. Existiam também as questões de ordem econômica, como nós conhecemos bem a questão de Ananias e Safira. Por quê? Porque eles tinham um terreno, a Bíblia diz isso, que eles tinham um terreno em Atos capítulo 5, verso 1 a 11, e eles venderam esse terreno e tiraram parte desse dinheiro para si. E eles não depositaram essa quantia integral aos pés dos apóstolos, como a Bíblia diz. E aconteceu então que essas pessoas, de certa forma, elas roubavam a igreja, elas roubavam a Deus. Então esse era mais um dos problemas, pessoas, crentes infiéis dentro da igreja. E nós vimos qual foi o final da história de Ananias e Safira, que foram mortos por estarem blasfemando e roubando a Deus. E além disso, surgiram também murmurações, no caso, as mulheres que estavam reclamando que elas eram pouco beneficiadas e as outras mulheres eram mais, como que eu posso dizer assim, beneficiadas pelo dinheiro que eram depositados, porque existia uma reserva do dinheiro, das herdades, dos bens, dos animais que eram vendidos para dividir para esse povo. Então as mulheres que vieram, aquelas mulheres, as helenistas, elas estavam sendo discriminadas. É importante nós entendermos que não pode haver esse tipo de comportamento dentro da igreja do Senhor Jesus, a discriminação de qualquer sorte, seja ela de cor, de raça ou de religião. Inclusive é bem autêntico, é bem novo essa questão do racismo que nós estamos vendo aí hoje em dia no mundo afora. A igreja nesse tempo era composta por diferentes grupos de pessoas que iam se convertendo à fé cristã. Entre estes estavam os hebreus e os helenistas, que eu acabei de falar para vocês, que eram judeus cristãos de língua grega. Esses eram os verdadeiros helenistas, que havia uma contenda entre esses judeus e os outros judeus não helenistas. E esses judeus já eram convertidos, mas mesmo assim aqueles irmãos faziam acepção dessas pessoas, sobretudo das mulheres, que até davam menos dinheiro do que era devido a essas mulheres. Porém, o primeiro grupo tinha maior afinidade com a cultura tradicional da Palestina, enquanto o outro era oriundo da dispersão judaica e, portanto, tinha maior afinidade com a cultura grega ou helênica. Das coletas recebidas em Atos 2,45, nós podemos ver sobre isso, que eu acabei de falar para vocês a respeito de Ananias e Safira, que recebiam as coletas e ela foi desonesta juntamente com seu marido, comunados os dois, e fizeram o que não deveria ter feito. E qual era a queixa levantada? A queixa levantada era de que, na distribuição dessa ajuda, as viúvas hebreias estavam sendo mais favorecidas do que as viúvas helenistas. Os apóstolos, cientes de que aquele assunto era importante e precisava ser resolvido, agiram com sabedoria para solucionar o problema e acabar com a divisão. Aqui é outro ponto que eu gostaria de me ater com vocês. Qual a melhor maneira de nós resolvermos os problemas que surgem na igreja? Não é de forma individual, mas sim buscando a solução, orientados pelo Espírito Santo, juntamente com a igreja. Se você pegar aqui no livro de Êxodo, no capítulo 22, Êxodo capítulo 22, nós vemos aqui que desde o início, já por orientação de Deus, era aconselhável que Jetro, sogro de Moisés, sugeriu a Moisés que levantassem pessoas de confiança para resolver os problemas existentes, isso já naquela época, bem antes da questão da diaconia. Aí diz assim em Atos capítulo 22, verso 21,
O estrangeiro não afligirás, nem oprimirás, pois estrangeiros fosse na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligires, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Aqui, voltando um pouco atrás, é a questão do cuidado de Deus com o estrangeiro. Tá? Deus, ele não tolera a questão da discriminação. E aquelas mulheres, elas estavam sendo discriminadas. E tem também uma questão aqui, que eu estava falando com vocês a respeito de o livro de Atos, no capítulo, me perdi na anotação aqui, Êxodo, capítulo 22, na hora que fala, eu anotei aqui a referência errada aqui. Pois bem, nós continuaremos aqui então. Envolveram a comunidade. Então, esse foi uma das soluções encontradas pelos apóstolos para resolver os problemas gerados dentro da comunidade. E como foram resolvidos esses problemas? Os apóstolos envolveram a comunidade na solução, não porque fosse difícil de resolvê-la, mas por entenderem a necessidade de participação dos discípulos e discípulas. Assim, recomendaram que se elegesse um grupo de pessoas aptas para se encarregar desta demanda. E a partir disso, o problema começou a ser solucionado. A divisão de funções era necessária para que a pregação da palavra não fosse prejudicada. Atos 6, capítulo 2. Consagraram um grupo eleito para atuarem sob a direção do Espírito de Deus. Outra questão importante é a questão da consagração. Nós vimos anteriormente que existem pré-requisitos para se eleger um diácono. E agora nós estamos vendo que depois que é feita essa eleição, é necessário que haja o reconhecimento, ou seja, que seja feita derramada uma unção sobre essa pessoa. Ou seja, é necessário que haja um reconhecimento da igreja local sobre essas pessoas. E nesse caso aqui, os apóstolos, eles impuseram as mãos sobre aquelas pessoas que foram escolhidas para fazer parte daquela diaconia e assim delegando a elas autoridades em Deus. Não esquecendo que essas pessoas teriam que ser de boa reputação e cheias do Espírito e sabedoria. Estabelecendo essas qualificações, eles definiam o quão importante era o serviço das mesas, ou seja, da diaconia. Ao impor as mãos e orar pelos escolhidos, conferiram autoridade espiritual àqueles que se dedicariam à nova frente de trabalho. Embora os termos diácono e diaconato não estejam nesse texto bíblico, foi a partir dessa situação que se percebeu a necessidade de estabelecer grupos que servissem de forma específica, atendendo a diferentes demandas da missão. É interessante também nós entendermos que mesmo esse texto que nós lemos, acabamos de ler, não faça menção à palavra diácono, nós podemos ver que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, versos 8, 1 Timóteo, versos 3, 8, ele diz assim: da mesma sorte, os diáconos, ou seja, Paulo aqui já reconhece os diáconos, e ele cita, apesar de Atos não citar, mas Paulo cita em 1 Timóteo: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Então vejam que Paulo também reconhecia as qualidades e Paulo também já fez menção à questão da diaconia. Ainda que tradicionalmente
se lhes haja dado o nome de diáconos, e se fala da eleição dos 7 diáconos, o texto nunca os chamou de diácono. O que sucede é que, considerando que em grego o serviço é diaconia, alguém começou a chamar estas pessoas de diácono, como eu disse, Paulo. Mas o certo é que os apóstolos falam de 2 diaconias: a das mesas, da qual os 7 ocuparam, e a da palavra, que surgiria sendo responsabilidade dos apóstolos. O exercício da diaconia é algo mais amplo do que comumente se estabelece nas igrejas. Todo serviço prestado no reino diaconal é nesse sentido precisa ser exercido por pessoas de boa reputação, cheias do Espírito e de sabedoria. Isso aponta para a seriedade com que devem ser tratados dentro da igreja. Palavra que ilumina. Hoje percebemos características que sutilmente têm enfraquecido o seu trabalho e o desenvolvimento da missão. A autossuficiência e o individualismo são 2 delas. A questão da autossuficiência que a gente observa é a questão da pessoa que às vezes tem muita vontade de fazer a obra de Deus e ela acaba pegando várias coisas para resolver. Pega 2, 3, 4, 5 ministérios. E acaba que essa pessoa acaba não fazendo uma coisa nem outra. Ou seja, ela acha que ela é autossuficiente e que ela pode resolver tudo sozinha. Mas no reino de Deus as coisas não são assim. Ao contrário, Deus não escolhe nunca ninguém só para fazer a obra dele. Haja vista que Deus também não dá dons aleatoriamente. Então todos nós temos os nossos dons dentro da igreja. Então a questão da autossuficiência e o individualismo são 2 delas. Primeiro, em Coríntios, capítulo 12, Paulo fala sobre a questão dos dons. Que ele fala assim para nós. Vamos ver aqui o que diz as Escrituras Sagradas. 1 Coríntios, capítulo 12, 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então veja que os dons são de Deus e eles são irrefutáveis. É preciso reconhecer nossos limites, respeitar e valorizar as pessoas como instrumentos de edificação mútua. Precisamos atentar para que os problemas paralelos, que certamente surgem na caminhada, não ofusquem o foco principal da missão que Deus nos confiou. Nesse sentido, vale a pena rever o nosso conceito de diaconia e a instituição dos primeiros diáconos. A questão da diaconia, algumas pessoas tinham uma visão de que a diaconia, a pessoa para ser diácono bastava ela ir para a igreja e ficar na porta da igreja impedindo que entrassem animais, que crianças corressem dentro da igreja. Inclusive alguns pais até amedrontavam seus filhos dizendo assim: olha, se você ficar correndo dentro da igreja eu vou chamar o diácono. Então, na nossa igreja, a questão do diácono, ele não é assim um título muito em evidência, mas nas outras igrejas ainda existe muita questão do diácono, essa figura que de certa forma as pessoas até demonizavam, porque o diácono era aquele que prendia as crianças, que não deixava entrar bêbado na igreja e etc. Então, esse conceito de diaconia não tem nada a ver com isso, embora isso também seja um papel da diaconia, manter a ordem na igreja, mas especificamente o diácono é aquele que foi chamado para servir e ajudar nas questões internas, como nós estamos estudando aqui no livro de Atos, capítulo 6. Quando as dificuldades chegam na comunidade de fé, precisamos nos unir. Houve uma queixa e as pessoas sem sair da comunidade buscavam a liderança para encontrar solução. As pessoas na igreja buscaram solução dentro da igreja. Elas não foram buscar soluções em qualquer lugar, mas dentro da sua própria igreja, com os apóstolos e com aquelas pessoas ainda recém-convertidas. Então é preciso que nós tenhamos condições de resolver os problemas, inspirados e iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus, devemos ter fé, e dessa maneira nós encararmos e resolver os problemas que acontecem
no dia a dia da igreja. Os líderes não foram em busca de saber quem estava certo ou errado. Eles queriam resolver o problema. Para eles não importava se alguém falou alguma coisa, se alguém falou outra. O que eles ouviram foi a queixa, que era das mulheres, que não estavam sendo bem atendidas, e eles tinham uma prioridade. Não que a questão da pregação da palavra fosse mais importante, mas a prioridade dos apóstolos era pregar o evangelho. Não teria condição alguma deles continuarem divulgando, pregando o evangelho, se eles continuassem resolvendo questões internas da igreja. Então é nessa questão, é nesse ponto que a diaconia entra, resolver mais as questões internas. E os apóstolos, os discípulos, os outros saíram pregando o evangelho. Antes, agiram para solucionar o problema. Assim, precisamos fazer quando surgem os conflitos, com unidade e em oração devemos aproveitar as dificuldades como oportunidades para desenvolver novas áreas de ação e formas de nos relacionarmos. Lembrando que tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus. Deus escolhe seu povo para o ministério e para o serviço cristão. Ele chama pessoas diferentes para diferentes funções, cada qual exercendo o dom que recebeu com autoridade conferida por Deus e reconhecida pela igreja. A autoridade é necessário que ela seja reconhecida pela igreja. Porque na igreja nenhum ministério é superior ao outro. Todos têm seu papel na expansão e proclamação do reino de Deus. Na terra, o crescimento, portanto, é fruto natural da intencionalidade de servir a Deus com o nosso melhor, com todas as nossas forças e com toda a nossa alegria. O ministério cristão só é completo quando integramos todas as dimensões da vida humana. Não basta apenas proclamarmos a salvação e nos esquecermos do cuidado com as pessoas e com as suas necessidades, sejam materiais, emocionais ou outras. Quando a igreja pratica a comunhão e a solidariedade, ela se fortalece e cresce, e nesse ambiente ela rejeita e destrói todas as formas de discriminação e com as pessoas e seus diferentes dons. O ministério cristão não pode ser exercido de qualquer maneira. As pessoas escolhidas para servir às mesas precisavam preencher, além das habilidades naturais, requisitos relacionados à identidade cristã. Idoneidade, unção e sabedoria. Por mais simples que pareça a tarefa a ser desenvolvida no reino, precisamos apresentar essas características. Ou seja, independente da função que você ocupa dentro da sua igreja, por mais humilde que seja a sua função, ainda que seja levar alguém ao bebedouro para tomar água, mesmo assim, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Na igreja, para Deus, não existe cargo mais importante. Existem pessoas com mais responsabilidade, mas cargos importantes não. Então, é nesse sentido aí, é nessa perspectiva de que na igreja não se pode achar que algo é mais importante do que o outro. Todas as coisas são relevantes para Deus nessa questão. E por fim, precisamos atentar às demandas que o crescimento da igreja traz. Certamente, nem todos os problemas poderão ser evitados. Contudo, é preciso discernir que a murmuração paralisa a missão e provoca mais contendas, ressentimentos e divisões. Diante dos problemas que surgem, precisamos lembrar que o diálogo e a oração são os melhores caminhos. Além disso, para que a igreja cresça saudável, precisamos nos dispor a servir com alegria e singeleza de coração. Nós não devemos servir a Deus com a cara fechada, carrancudos,
querendo ser visto pelos olhos dos outros. Não, nós devemos servir a Deus com singeleza de coração, sabendo que nós estamos trabalhando para Deus, servindo as pessoas aqui como diáconos ou diaconisa, mas sobretudo servindo a Deus, usando os dons que Deus nos dá em favor do reino e da comunidade de fé. E para que você tenha uma palavra de reflexão, eu gostaria de deixar 2 perguntas para que você pensasse. A primeira delas é: que tipo de problema ainda precisam ser, eu vou repetir aqui, que tipo de problema ainda precisam ser, não só resolvidos, mas também combatidos em nossa comunidade? E a outra questão é: o que podemos fazer para ser parte da solução e não do problema? Essa é uma pergunta que você deve responder a você mesmo. O que podemos fazer para ser parte da solução e não dos problemas? Será que nós estamos imbuídos nessa característica desses diáconos, cheios do Espírito Santo, pessoas que resolvem os problemas que aparecem? Vamos ter uma palavra de oração neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós damos graças a Deus por esta palavra, por esta lição. E a minha oração, ó Pai, é que ela tenha falado aos corações dos nossos irmãos que nos assistem. A minha palavra é que os irmãos, a partir deste momento, saibam, meu Deus, o verdadeiro significado de ser um diácono ou uma diaconisa na tua casa, que é simplesmente servir a Deus sem intenção, Pai, de ser visto pelas pessoas, mas sobretudo pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita cada irmão, cada irmã, e que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja, Deus, guardando e livrando a cada um dos nossos irmãos e nossas irmãs, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de recomendar a você também algumas leituras, alguns textos bíblicos para que você faça durante a semana. O primeiro deles é o livro de Atos, capítulo 6, de 1 a 7, Romanos, capítulo 12, do 3 a 8, Lucas, capítulo 10, 1 a 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, de 1 a 9, Atos 9, capítulo 10 a 19, Marcos, capítulo 1, versos 2 a 11, e Juízes, no capítulo 7, verso 1 ao 9. A bibliografia é a divisão das tarefas e a participação plena. A revista Em Marcha, os dons e ministérios na vida e missão da igreja. Revista do aluno, do semestre de 98, imprensa metodista. Cada um tem o seu lugar na revista Em Marcha, a nova vida em Cristo, a revista do aluno e da aluna, no caso, ela é de agosto de 2004, publicada sob a responsabilidade da Igreja Metodista. Tem também os comentários de Davidson, não sei o que é esse F aí, novo comentário da Bíblia, a terceira edição, São Paulo, Vida Nova, de 97, Storniolo Ivo, Como Ler os Atos dos Apóstolos, também é recomendado, O Caminho do Evangelho, série Como Ler a Bíblia, sétima edição, São Paulo, editora Paulus, de 2008. Eu gostaria de fazer um convite a você que nos assiste. Quero dizer que você é nosso convidado, nossa convidada. Nós estamos aqui na Igreja Metodista, em Taguatinga Norte, e o nosso endereço é QNG 25, área especial 3, Taguatinga Norte, Brasília, DF. E eu gostaria também de deixar aqui a nossa conta bancária. Nós temos conta no Banco Bradesco, agência 6550, a conta é 5716, dígito 9,
E o nosso CNPJ é o 26 266 712 0003, dígito 02. Eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, que você clicasse aí no nosso sininho e desse um joinha para nós. Amém? Para não perder o nosso vídeo e nenhuma live, tá? Ative as notificações também. Deus abençoe, tenham todos um excelente dia. Yeah.